Boa tarde pessoal, amigos, amigas. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos o nosso estudo de iluminação, um movimento de projeção do Evangelho à luz do Espiritismo. Temos nos felicitado com esse momento, com essa oportunidade que os amigos do mundo maior nos oferecem com o intuito de nos auxiliar no aprendizado, mas também no movimento de intercâmbio como amigos, fraternos no ambiente da casa de Kardec. Eu dou as boas-vindas para todos vocês que estão conosco acompanhando no grupo. Abraço a cada um de vocês. Muito obrigado pelo apoio, pela presença. E vamos lá em frente construindo um momento juntos. Caríssimos amigos, nós vamos dar prosseguimento ao estudo Iluminação, que tem como subtítulo Evangelho da Razão. Nós escolhemos a passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 3, que eu convido vocês para abrirem o Evangelho em suas casas, para que juntos nós possamos fazer a leitura do material, sendo que vamos lidar com o versículo 1 até o versículo 12. Nós estamos trabalhando então com o tema arrepender-se nessa tarde, lembrando que é o nosso terceiro encontro do Iluminação, o que nos deixa muito felizes com essa oportunidade que o mundo maior tem nos dado. Então agora eu vou disponibilizar o texto para que a gente possa fazer a leitura juntos. Então vamos lá. Na última semana, fazendo uma conexão, nosso tema foi Clamores da Consciência. O texto trabalhado é intitulado João Batista. Eu faço a leitura do Evangelho com a tradução de João Ferreira de Almeida, imprensa bíblica. Primeiro versículo. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha seus vestidos como pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. No verso 7, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Todas as árvores que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com a água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, ou Espírito Verdade, com o fogo. E o 12º, que é o último: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira
e recolherá no cereiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Na última semana, clamores da consciência. Repetindo, trabalhamos o primeiro versículo do texto, apenas a título de recordação. Vamos trazer. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Essa passagem e o que foi trabalhado tem ensinamentos valiosíssimos no que remonta à nossa evolução individual e coletiva. Aqueles que estão sintonizados com os estudos feitos nas manhãs com o Apocalipse, nós trabalhamos sob o ponto de vista de uma análise da importância de se entender o símbolo, uma vez que o símbolo ele foi criado para velar um ensinamento. No momento oportuno, os interessados vão se aproximando do símbolo com o objetivo de tirar o véu, descobrir o que ele está velando. Porque, na verdade, o símbolo é como se fosse uma capa, um baú que guarda tesouro. O papel da doutrina espírita, como uma chave, conforme Allan Kardec Nola a apresenta, esse instrumento serve então para abrir. Chave é para abrir gaveta, abrir porta, abrir cofre, o que seja. No nosso tema, abrir o conhecimento. E, naturalmente, como toda chave, para ser manuseada, precisamos de habilidade, precisamos de cuidado. Se formos afoitos, podemos ter dificuldade em introduzir a chave. Podemos quebrar a chave. Inclusive, temos que identificar, porque existem portas que não têm fechadura para atender a chave que nós trazemos. Filosoficamente, isso abre algumas considerações que nós podemos resumir trazendo um ou dois exemplos, e você, por certo, tem outros. Por exemplo, eu não posso usar uma chave que tem um segredo para abrir uma fechadura que tem um outro segredo. Então podemos dizer que nós vamos em busca de muitas chaves na vida para abrir diversas portas. Isso pode também nos fazer refletir que o conhecimento define movimentos de um aprendizado constante. Então, para cada matéria, para cada lição, nós precisamos de ferramentas específicas. Estão de acordo? Isso é básico. Esta passagem abre para nós ângulos muito especiais que, com a chave do Espiritismo, nós podemos dar um passo seguros. Trata-se de João Batista. Então, sempre é válido recordar que João, o precursor, conforme ficou conhecido na história da humanidade, ele é o precursor de Jesus, que é o seu primo mais novo. Ele, então, vem preparar os caminhos para que, em seguida, Jesus pudesse trazer a sua doutrina. Pois bem, isso diz para a gente o seguinte, que nós vamos abrindo portas e construindo conhecimento de uma forma gradativa. Em Espiritismo, na Revista Espírita, nós encontramos muitas comunicações que dialogam com a palavra revelação. Encontramos um texto, se eu não estiver equivocado, na Revista Espírita de 1866, que nos explica que existe uma revelação que é específica para cada um. E que à medida em que o ser progride, os painéis vão se abrindo. Como há as revelações, ou há a revelação sob o ponto de vista da humanidade. Então há necessidade do processo natural do crescimento para que os espíritos auxiliem os homens a compreender o que o Pai reserva, o que Deus guarda, vamos dizer assim, sob o ponto de vista da natureza e suas leis
João Batista representa aspectos da justiça. Como um profeta, ele vem fazer com que os homens, nós possamos recordar dos conceitos básicos e principais. No caso, João e o povo judeu, ele como profeta faz com que os homens recordem da lei mosaica, dos 10 mandamentos. Ele alerta quando desviamos, quando cometemos ações dissonantes, contraditórias, no que remonta aos princípios. João é o maior dos profetas, a definir que existe uma escola de profetas. Estão compreendendo? Me entendam bem. Essa escola, João foi precedido por outros, então, naturalmente, nós podemos concluir que houveram precursores dos precursores. Daniel, Jeremias, Isaías. O texto se refere a Isaías que faz uma previsão da própria tarefa de João Batista. Voz do que clama no deserto. Na semana passada, nós trabalhamos a questão do deserto. O deserto a definir a aridez, a travessia difícil. Lembrando que o povo hebreu, depois de 400 anos de escravidão, quando Moisés, o mundo espiritual, está em todo aquele contexto histórico, eles conseguem sair do Egito, eles vão fazer uma travessia muito complexa. Imaginemos 400 mil judeus passando pelo deserto. Imagine as condições climáticas, provisões. Foi um problema seríssimo. E sabe quanto tempo eles gastaram para fazer a travessia? 40 anos. Naturalmente, um percentual muito menor conseguiu. Face às mortes naturais, acidentais e etc. Olha que legal. Como que o evangelho, ele é rico. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que se sentem bem, tem outras que têm dificuldade. Então não se preocupem. Vamos juntos, dando as mãos, a gente faz a travessia. Eles ficaram 400 anos no Egito. Fazendo o quê? Trabalhando, desenvolvendo aspectos de todo o seu povo, mas como escravos. Eu não vou entrar no mérito como que eles chegaram no Egito, que não vem ao caso. É uma outra história, abre outro ângulo. Mas lá eles viveram, então existe uma razão. Sobre o ponto de vista histórico, nós já temos informações da raça adâmica. Milhões de espíritos, centenas de milhões de espíritos que vieram para o planeta, vindo de outros mundos. Eu tenho preferido não citar Capela, porque foi uma instância, foi um mundo, foi um sistema que Emmanuel se referiu. Mas há divergências, até sob o ponto de vista do conhecimento científico hoje. Por isso eu prefiro abordar raça adâmica, porque eu tenho uma certa impressão que o Emmanuel deve estar certo, pela sua condição de espírito superior. Mas como as pessoas gostam de polemizar, a gente prefere passar adiante e ficar com Kardec, que aí a gente fica embasado com a doutrina. Então, raça adâmica. Mas, contudo, Emmanuel dá um dado histórico, sob o ponto de vista da Terra, muito legal e consistente, sob o ponto de vista das descobertas da ciência. 4 grandes raças vieram no processo de oportunidade para soerguimento. A raça egípcia, a hindu, a ariana, que tem o vínculo com a raça hindu, os hebreus. Então nós temos aqui 4 grandes grupos. Emmanuel, lógico, faz uma referência aos orientais, que já estavam como sociedade organizada há mais tempo. Mas sobre o ponto de vista desse estudo, esses 4 grandes grupos,
eles tiveram no povo do Egito, né, da Terra Vermelha ou da Terra Amarela, porque o nome Egito veio posterior. Os egípcios eram os mais desenvolvidos sobre o ponto de vista intelecto-moral. Tanto que os egípcios é que trouxeram a base da ciência e da filosofia. Na sequência, naturalmente, com a chegada dos hindus e dos hebreus, e os hindus que se bipartiram, e dos hindus nasceu a raça ariana. Lembrem disso. Os hindus, na sua base, permaneceu na região que até hoje é o berço das tradições. Os arianos eram espíritos nômades, espíritos mais voluntariosos, mais descobridores, inquietos. Estes partiram para a região da Europa. Então os arianos encontraram os habitantes da terra, os chamados autóctones, ou espíritos mais simples, e com essa da relação social foi se estabelecendo o que é o mundo ocidental hoje. Ponto. Sendo os egípcios mais evoluídos intelecto-moralmente, foram eles os fomentadores, inspiradores, para não dizer mentores, das demais raças, como a hindu e a hebraica. Tanto que Moisés vivera no Egito, com aquela toda a história que a gente conhece, e lá, inclusive, ele foi iniciado pelos sacerdotes de Tebas. Eis uma história que, na verdade, não é apenas referente a Moisés. É também ao seu povo. Mas não sob o ponto de vista que eles foram aprender com os egípcios, naquela época, em 400 anos. Foi bem antes que os egípcios, lá nas primeiras organizações do Império mais antigo, é que a mensagem da filosofia espiritual foi espalhada. Compreenderam o que eu estou dizendo? Então, salto na história. A libertação dos egípcios, do povo hebreu, naquela saga do deserto, eles foram se organizar como um povo e definir para o encaminhamento dos tempos futuros os aspectos raciais, a sua cultura, a religiosidade, as tradições, como um povo tido e havido como eleito. Eles se autoproclamaram o povo de Deus. Interessante, porque dá já de cara uma ideia de separatividade ou de privilégios. Por que eles, povo de Deus? Os outros não são? Então, na verdade, toda essa análise e autofundamentação de toda uma tradição doutrinária, filosófica, foi esculpida por eles mesmos. E com os seus caracteres raciais de um povo extremamente orgulhoso, sobre o ponto de vista das imperfeições. Mas sobre o ponto de vista positivo, pela sua configuração, pelo seu perfil, na verdade veio para o planeta Terra também com o objetivo de contribuir no progresso, no que remonta a alguns aspectos sociais. E eles foram responsáveis, por exemplo, pela organização da família, que é a base da sociedade. Em função desta característica orgulhosa de montarem os seus clãs e darem a vida por eles. E nesta família, que foi preparada, autorizada, inspirada pelas hostes superiores do Cristo, que Jesus escolhe para encarnar na descendência do próprio Davi. Então existem figuras, símbolos nessa tradição
que dialoga de uma forma muito especial com os nossos tempos, quando nos referimos a cristianismo, espiritismo, espiritualidade, mundo regenerado. Bom, em meio a essa pequena digressão histórica, João Batista traz nos seus aspectos psicológicos toda a característica dos profetas que defendiam as tradições, que respeitavam e honravam toda a história, os pais, a Torá, os aspectos da religiosidade. E aí, nós vamos também lembrar que Jesus afirmara: dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Amigos, para a gente chegar onde que nós estamos esperando, pra vocês verem que não é simples. Lê o texto e vamos falar do arrepender-se. Calma. Precisando beber água, respirar fundo, porque não é bem assim. Quem é o maior profeta na tradição judaica? Elias. É aquele considerado como divino. Inclusive vale o diálogo, recordando, não há registro de sua família, pais. Ele é um personagem que surge do nada, naturalmente, por falta de elementos, de anotações. Imaginem o mundo antigo. De repente aparece alguém. E sua envergadura moral e sua mediunidade dotava-o de prerrogativas, de pseudos poderes que o homem comum não possuía. E aí a gente conhece um pouco do que Elias fez, do ponto de vista histórico. Ele que foi desconsiderado, ele que viveu um processo complexo, no momento histórico em que vamos encontrar um rei de nome Acabe, um rei judeu, que se consorcia com uma rainha envolvida em outras tradições, então, portanto, gentia, adoradora de ídolos. Uma das figuras mais emblemáticas da história do Antigo Testamento e que inclusive foi citada no Novo Testamento em vários trechos, como a rainha que conspurcou as tradições judaicas, Jezabel. Pois bem, Elias como que afronta o rei e a nova rainha, que levou para o seio dos judeus o culto a outros deuses. Isso foi uma grande blasfêmia, isso foi uma afronta. Considerado por alguns estudiosos destas tradições uma marca das trevas na história do povo judeu, o que depois acabou trazendo misérias, a ira de Deus, a fúria, numa alusão mítica, fantasiosa e etc. Pois bem, então Elias viveu nesse período com os fenômenos mediúnicos. Ele desautorizou tanto Acabe quanto Jezabel, que acabou tendo uma morte trágica. E nós também vamos recordar que houve, por autorização de Elias, a morte, um número considerável de sacerdotes de Baal. E a morte foi por decapitação. História complexa. O tempo passou, não é? Elias sai do contexto, nós vamos virar a página, chegar nessa viagem imaginária, mas pautada na história, aos tempos de Jesus. E Jesus fala de uma forma clara que João Batista era Elias que havia de vir. Porque houve uma profecia que Elias voltaria.
E qual seria o papel de Elias? Colocar as coisas no seu devido lugar, endireitar a vereda, ser a voz que iria clamar no deserto para dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Naturalmente, na tradição judaica, que ainda aguarda a vinda do Messias, existe uma expectativa de que Elias volte para colocar as coisas nos seus lugares. Eles não acreditam que João Batista é Elias. Então eu estou falando de uma divergência católico-judaica. Certo? Eu até não vou dizer católica, eu vou retirar o católica. Divergência cristã, porque foi Jesus e não catolicismo. Foi Jesus quem disse. Então os judeus que não admitem que Jesus é o Messias, prometido pelos profetas, eles não acreditam em Jesus e não acreditam que João Batista é Elias que há de vir. Então eles esperam Elias e esperam o Messias, o libertador definitivo da nação judaica, o Messias. O Messias para eles não é Jesus. Eu gostaria de dizer carinhosamente, fraternalmente, que o tempo vai esclarecer sobre o ponto de vista da lei do progresso. Mas nós, espíritas cristãos, temos a teoria confirmada pelos próprios espíritos que João Batista é Elias que há de vir e Jesus é o Messias, a luz do mundo. Pois bem, vale ainda uma nota. Os judeus esperam um Messias que a vida do profeta Jesus para eles, que é uma vida digna, respeitosa, eles admiram Jesus como um líder, como um profeta. Mas não admitem sobre esse ponto de vista que o caracteriza. Um detalhe: se você estudar as tradições judaicas, nós vamos nos deparar com um outro perfil de Messias. O Messias seria um homem simples, que surgiria no meio do povo, um homem justo, bom, fora da curva. Mas a expectativa não é que ele tivesse poderes sobrenaturais, mas sim um líder que iria guiar um exército, conduzir os políticos, estabelecer uma nova ordem para que haja a definitiva consolidação desta nação como a nação escolhida por Deus para guiar a humanidade. Pegaram aí? Pois bem, vamos virar a página, porque agora o nosso tema é João Batista. Elias que retorna. Para quem estuda a codificação espírita, para quem se debruça nos textos, nas mensagens que estão inclusive distribuídas na Revista Espírita, nós vamos compreender o seguinte fato: que o Espiritismo dialoga com Elias. Tanto que nós vamos encontrar textos em que os Espíritos afirmam que o Espiritismo é o regenerador. O Espiritismo tem o papel de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então é um discurso muito próximo com o que foi profetizado no que remonta ao retorno de Elias. E é muito interessante porque o Espiritismo, como um corpo doutrinário, ou seja, temos Allan Kardec, o seu fundador. Alguns não gostam dessa palavra, preferem codificador. Mas fique aí para a preferência do estudioso, a que melhor lhe atender. Porque o fundador é quem fundou.
É quem estabeleceu os seus fundamentos. Ao nosso ver, ele foi o fundador. Ah, não, ele codificou o que os espíritos revelaram. Quando nós trabalhamos nesse sentido, tudo bem que a gente despersonaliza e vamos nos apoiar num espiritismo que veio todo do mundo espiritual. E que Kardec foi um escritor, foi um homem pesquisador, com muita capacidade literária, com uma envergadura moral, que colocou na categoria de um ótimo médium, de um grande instrumento, mas tudo veio pelo mundo espiritual. Conhecendo mais a história como nós estamos podendo agora nos aproximar dos fatos, nós vamos depreender que Kardec foi muito mais fundador do que codificador, porque ele teve um papel, sim, transcendente. Mas ele vai dizer assim, só para a gente entender, o espiritismo não é fruto de uma ideia preconcebida. Ele está falando dele. O espiritismo é fruto da observação. Ou seja, eu fui lá e descobri que tem espírito, que tem comunicação, e eu fui constatando, eu fui verificando, eu fui selecionando. Então, a mensagem é dos espíritos. E assim eu fui desenvolvendo o método pela observação. É diferente das teorias aqui na Terra, que o indivíduo desenvolve a teoria e depois é que ele vai colocar em prática. No caso do espiritismo aconteceu um fenômeno diferente. Os espíritos se comunicaram, surpreenderam Kardec, e aí ele vai desenvolver um método com médiuns e com as comunicações. Essa é a parte da ciência espírita. Então, o espiritismo não é uma doutrina científica. Isso é um equívoco. Partindo do pressuposto que a ciência do mundo ela trabalha com fatos, dados, comprovação, mensuração. Não é o caso do espiritismo, porque nós lidamos com os fenômenos metafísicos, espirituais. E não tem como você comprovar e defender essa tese numa academia. Entenderam? Então, alguns dizem que Kardec é um cientista. Nunca foi. Chegaram a dizer que ele era médico. Nunca foi. Kardec foi pedagogo, foi professor. Pois bem. E o cenário da época era extremamente pródigo para que os assuntos fossem concatenados por Kardec e pelos próprios espíritos. Aonde que eu quero chegar? Que a teoria moral do espiritismo, esqueçam o espírito, esqueçam a mediunidade. Vamos falar das consequências morais do espiritismo. As leis morais, que é um repositório, é um grande estudo sobre os 10 mandamentos de Moisés. Estes temas eram discutidos na universidade, que tinha o departamento do espiritualismo racional. Isso é uma grande novidade para os espíritas brasileiros, que não sabiam disso, por incrível que pareça. Foi necessário a biblioteca abrir em Paris há muitos anos, pesquisadores se debruçarem e encontrarem esse cenário. Se vocês pesquisarem fora do ambiente espírita, historiadores que mergulham no século XIX, vocês vão constatar exatamente o que está sendo dito agora. Então, inclusive, ramos da ciência estão voltando os olhos para o século XIX para fazer uma releitura das suas teorias. Academia da época, que discutia a existência de Deus, a teodiceia, aspectos da lei divina na natureza, a questão do livre-arbítrio, das consequências e etc, etc, etc. Então esse tema do espiritismo estava naqueles debates. Por isso Kardec, ao nosso ver, foi o organizador, foi o codificador, mas foi o fundador de uma nova ordem.
ele fundou um novo tempo. O tempo para que tenhamos elementos para discutir o porquê do arrependimento. Voz do que clamas no deserto. Chegou a hora. Me desculpem. O tempo foi exaurido, não sei se foi prodigalizado com recursos da informação, porque sem ela fica complexo a gente entrar no fenômeno fraseológico de João Batista, conforme o versículo 2º, que agora eu vou disponibilizar novamente na tela, para que a gente possa recordar destas palavras extraordinárias que João disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Agora a gente pode dizer, quando estudamos os textos do Evangelho, num primeiro momento a gente trabalha fora, o João Batista histórico, para preparar o terreno, mesmo que em terras áridas, para que a gente dialogue com o João Batista interno, que está dentro de cada um de nós. Porque a mensagem do batismo, batista externo ou interno, é idêntica. Arrependei-vos. Nós distribuímos um trecho do livro Luz Imperecível, que tem um belo comentário, feito pelo nosso companheiro Sobral e depois engrinaldado pelo Honório. Só precisa arrepender-se quem fez o que não devia ou andou por onde não era aconselhável. André Luiz, em sua obra, nos ensina: arrepender-se é caminhar para o céu. Quem vinha descendo, caindo de erro em erro, quando se arrepende, deixa de comprometer-se para iniciar o retorno pela renovação. Falando em arrependimento, João justifica: porque é chegado o reino dos céus. Até João, a paz interior estava dependente das muitas obrigações de natureza religiosa, ligadas ao culto exterior, sacrifícios, holocaustos, ofertas, observação do sábado em sentido puramente literal e das numerosas tradições. Com Jesus, passaríamos a entender que Deus não se vincula apenas a um templo de pedra, construído por mãos humanas, mas se faz presente em todos os escaninhos do universo, especialmente no íntimo de cada um. É a religião verdadeira em que o bem se faz a toda hora e em qualquer circunstância, sem tempo determinado. João preparava o caminho para que Jesus nos pudesse dar a chave do reino dos céus, nos ensinasse a trilha para o alcance da harmonia pessoal, estabelecendo o reino de Deus. Então, temos aqui uma abordagem esclarecedora sobre o papel de João. O João externo. O João que prepara o caminho do Senhor. E aí vale recordar das palavras do nosso precursor, quando dissera, atendendo uma pergunta se ele era o Messias. Ele falou assim: eu sou o amigo do noivo. Não sou digno de carregar as alparcas, as suas sandálias. Em algumas traduções, não é carregar, é desatar, é amarrar. Aí ele conclui dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O Batista nos encanta, porque ele não aceitou as prerrogativas, o incenso, a idolatria. Lembrando ainda que João tinha seguidores.
Carlos Torres Pastorino, pesquisador, polemizado no nosso meio, porque ele entra nas tradições e os espíritas julgam o místico, mas ele adentra como poucos para nos auxiliar a entender alguns pontos que são estudados com seriedade por outras tradições. E, naturalmente, ele não dialoga com o passado no sentido de ficarmos presos no misticismo, porque nós somos impregnados pelas práticas antigas. Basta você ver uma pessoa que faz uma prece no centro espírita. É tão fácil você identificar se a pessoa é católica. Não, ela já é espírita há 30 anos. Mas olha a Virgem Maria da prece. Olha as práticas louvamineiras. Como dizia Arnaldo Rocha, o cheiro de sacristia que fica em torno do indivíduo. Se ele é espiritualista, os termos são espiritualistas. Mas aí vem a questão da pureza doutrinária. Não. Nossa conversa não é nesse sentido. Eu não estou aqui discutindo defesa de doutrina nenhuma. E nem estou falando de desvios, que são naturais. Face ao desconhecimento e esse ranço que nós trazemos. Isso explica por que, por exemplo, essa idolatria com médiuns, encarnados ou desencarnados. Esse respeito assombroso do sacerdote ou do presidente do centro, como se ele fosse alguém de diferente, alguém especial, dotado de poderes sobrenaturais. Isso explica quando o indivíduo começa a discutir com o outro dentro do centro espírita por coisas que não têm nenhum sentido. Todos os problemas que encontramos no centro espírita, nós espíritas, temos que falar do centro espírita, não vou falar Não, é do centro espírita que eu tenho que falar. Todos os problemas têm a explicação clara do porquê. Desconhecimento doutrinário. Se a gente conhece a doutrina, não tem erro. Como dizia o meu avô, que me recordei dele esses dias. Nasceu em 1901, de vez em quando nos visita espiritualmente. Ele falava assim: não tem perhaps, você descobre fácil. O indivíduo começa a ter problema de vaidade, de orgulho nos relacionamentos. Se a gente for estudar o espiritismo, você vai diagnosticar fácil. Mas aí é teoria, eu quero ver na prática. Ok. Eu não vou me deter para não polemizar. Mas os comportamentos complexos, difíceis, com a doutrina ou com a prática, com a interpretação ou com a divulgação, tem a ver com o descumprimento do que está claro na base. Então eu tenho que decorar a Torá? Eu tenho que saber os 10 mandamentos espíritas? Eu tenho que ler o livro Conduta Espírita para me tornar um baita espírita? A gente pode entender por que André Luiz escreveu Conduta Espírita, que é cartilha mesmo. Isso é para neófito. Porque uma pessoa que já tem experiência não vai se satisfazer com conduta espírita. Porque é cartilha. O conteúdo não é para aprisionar, é para libertar. Você não tem que seguir aquilo que o outro disse. Nós temos um regimento no centro espírita para dar satisfação ao poder público. Nós temos uma associação, nós temos um quadro, nós temos taxas para pagar, nós precisamos de alvará. Ponto. Mas o prefeito não vai dizer o que vai acontecer dentro do centro espírita, do ponto de vista doutrinário. As resoluções do funcionamento faz parte do corpo dos seus diretores. Mas a conduta moral não compete a ninguém fiscalizar a do semelhante. Quando um indivíduo chega na FIAC, ele não passa por um questionário para a gente aprovar ou não sua ficha.
Médium não tem que trazer currículo para trabalhar na reunião mediúnica. Ele precisa de apresentar-se com um perfil de um trabalhador razoável para começar o trabalho, ser acolhido, orientado. João Batista externo, ele dialoga conosco no que remonta ao nosso índice de vinculações equivocadas. Ele vai falar conosco. Eu estou falando vinculações sob o ponto de vista das preferências junto às imperfeições. João Batista fala conosco sobre corrupção, que é geradora da fome e da injustiça social, e que nos alerta que, como cidadãos, nós somos corruptos. Falamos muito daqueles que nos representam, mas nós somos agentes desse movimento de uma forma ou de outra. Vem dizer que você não dá um cafezinho para se chegar um pouquinho mais rápido. Quem não fez um agrado aqui ou acolá? Qual de nós um dia a batata ficou fora do saquinho que foi na balança do supermercado? E quando chegou lá no carro, falou assim: olha, a moça não pesou essa batata. Qual de nós já voltamos lá para enfrentar toda aquela fila enorme para dizer que uma batatinha não foi avaliada e nós pagamos por ela? Ah, mas eu não tive a intenção. Mas você já observou que na hora que você identificou a batatinha, a sua consciência falou assim: essa batatinha não foi pesada? Não foi a consciência que deu um toquezinho de light, de leves? Foi ou não foi? Observe que a gente pode encontrar aqui num diálogo trocentos milhões de níveis de adulteração, de prostituição, sob o ponto de vista moral, combinado, sob o ponto de vista do favorecimento à imperfeição. Nas menores coisas. É lógico, é óbvio, é básico, que quanto mais nós estudarmos, mais você vai apertar o parafuso e o nível de exigência fica mais complexo. Então aqui, olha que eu brinquei com vocês, falei de uma batatinha que não foi pesada no caixa. E olha que você pagou 2 quilos de batata. O que seria uma batatinha desse tamanhozinho? Ah, a batatinha quando nasce esparrama pelo chão, mamãezinha tem a mão no coração, vai embora, depois você volta, você já deu lucro para o supermercado. Não vai ser uma batatinha que vai quebrar o dono do supermercado. Eu estou dizendo que se a batatinha brilhou na sua frente, tem alguma coisa que você precisa de tomar conta. Captaram? João Batista fala sobre prostituição, sobre adultério, sobre corrupção. João Batista representa a nossa consciência, agora sob o ponto de vista íntimo. João Batista está começando a colocar as barbas de molho e reconhecer que pode ser que esteja na hora da gente começar a ter uma vida mais asceta. Como é que foi a vida de João Batista? Ele vivia na sociedade? Não. Ele vivia no deserto. Agora ele se alimentava de mel, de gafanhoto. João Batista interno. Vou convidar o Eduardo. Eduardo, vem dialogar com esse João interno. Vamos mergulhar nas águas do Jordão. Olha, a questão do João Batista interno é a mesma questão dos diálogos internos que nós possuímos. É um padrão de funcionamento, é um padrão de qualidade, é um padrão de mentalização que nós vamos ter. Todas essas remessas que foram feitas pelos antigos profetas, a questão da adoração ao Pai, os mandamentos, tudo isso, melhor dizendo, são elementos para que nós possamos interiorizar, introjetar os conhecimentos e as práticas dentro de nós mesmos.
a adoração externa, os ídolos de pedra, eram tão somente elementos de referência para que nós pudéssemos nos lembrar da nossa real natureza. O reino, ele está dentro de nós. Então, a prática real e efetiva é o que nós pensamos, sentimos, praticamos, o que nós vibratoriamente mencionando, estamos emanando. Então, é muito importante nós percebermos, talvez seja uma pedra de toque, e avaliar efetivamente o que as pessoas que estão ao nosso redor sentem com a nossa presença, com o nosso falar, com o nosso sentir. Então, todos esses aspectos, eles devem ser remetidos ao interior de cada um de nós. O Senhor Cristo Jesus, ele estava a todo momento questionando a nossa vibração íntima, questionando o nosso íntimo. Tanto que ele falava, por exemplo, não importa o que entra pela boca do homem, mas pelo que sai, porque dele está impregnado o coração. E os judeus e outros povos à época, mas principalmente os judeus, claro, eles tinham regras para tudo, para se alimentar, lavar as mãos, não podia curar aos sábados. E o Senhor Cristo, ele veio demonstrando, passo a passo, que ele estava, vou dizer aqui de uma forma mais popular, interessado no que você emana, no que você pensa. Ele estava interessado no seu íntimo e não no aspecto exterior. Daí, até hoje, o fariseu existir e estar presente em cada um de nós. Então, nós estamos a cada momento, a cada dia, como fariseus ou estamos como um elemento crístico? Esse é um questionamento que fica no aspecto íntimo de cada um. Não é uma provocação para terceiros, não é um questionamento que você se faz a outros, como muitos que leem uma página do Fonte Viva, Pão Nosso, identificam algo interessante, diz assim, nossa, como seria importante se o fulano estivesse lendo essa lição. Errado, é para nós mesmos. Então, a prática, o conhecimento, a vivência é o aspecto íntimo, interior. Eduardo, era isso que eu gostaria de mencionar. Eduardo. Muito obrigado. Eduardo, você está me ouvindo? Sim. Agora eu vou te fazer Sim, uma... Agora, estou. Você falou de uma forma nobre para todos. Mas eu vou brincar com as suas palavras e vou fazer uma provocação. Pro Eduardo. Vamos lá. Eduardo, o que mais te chama atenção no encontro de hoje? O que você pode colher como um elemento que te chama a atenção? E é óbvio que é despersonalizado, não é particular, mas é para pegar a mensagem para todos. O que esse encontro sugere como aquele aspecto que você percebe de mais importância que a gente poderia elencar, colocando numa galeria de preferências, de oportunidade, e que a gente poderia dedicar um pouco mais os nossos esforços para colocar em prática? Nesse aspecto que você está falando, eu acho que a prática maior que o João Batista trouxe, e ele estava preparando o caminho para a vivência com Cristo, e ele falava de corrupção, de prostituição, de desvios de uma forma geral, é justamente essa interiorização. Eu tenho que estar atento a mim mesmo, e não como policial, como fariseu, como ordenador,
como um elemento que está com os 10 mandamentos para o exterior, para o outro. Esse é o ponto principal. O que eu estou realizando de efetivo com, por exemplo, o conhecimento que eu tenho, com o Espiritismo, o que ele trouxe, né? Como se diz, a pessoa está há 30 anos no Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou nele. E quando falo Espiritismo, nós estamos aqui querendo falar um pouco mais além. O conhecimento crístico. O que ele trouxe? Eu consegui melhorar? Eu consegui dar um passo à frente? Porque a prática de colocar os problemas no outro, de colocar no exterior, de sempre fazer, não fiz isso porque o fulano, o ciclano teve aquela questão, teve o problema, o governo, seja lá o que for. Então, essa interiorização, esse caminhar para dentro, essa auto-observação e o autoconhecimento, ele é o elemento essencial para que a gente possa progredir. Não adianta você ter conhecimento da reencarnação se você vai repetir a cada reencarnação todos os padrões que você teve nas outras vidas. Então, eu gostaria ainda, para finalizar, de dizer o seguinte: somos muitos. Muitos como numa encarnação, como a presente, que nós estamos aqui, nós temos dentro de nós características, facetas, virtudes também, que a gente fica focando só no lado negativo, muito grandes. Mas nós temos que observar o que nós manifestamos. Então, é o autoconhecimento e a interiorização com o viés, com o rumo, ou melhor ainda, tendo como padrão o padrão crístico. É Muito bem, isso. muito bem. Agora eu quero ouvir a Soni. Soni, o que o estudo de hoje traz para você sobre o ponto de vista das suas emoções? O estudo de hoje está valendo? O estudo de hoje está mexendo? Ou você ainda tem dúvida do estudo sobre o ponto de vista do atendimento às nossas necessidades e também favorecendo os sofredores que, como nós outros, precisamos desse envolvimento? Eu gostaria que você depositasse o seu coração aí no templo das observações. Na realidade, Carlos Alberto, a grande dificuldade que eu tenho com o Evangelho é mesmo ler nas entrelinhas, isso eu te falei da outra vez. Então, quando você traz João Batista nessa conscientização do ser humano, né? Eu não falo só dos espíritas, não, eu falo dos cristãos. Todos nós que somos cristãos, João Batista toca muito fundo, porque ele nos traz uma consciência além daquilo que a gente tem compreensão. Eu, pelo menos, assim, quando leio na palavra lá, eu fico pensando, nossa, o que ele quer dizer? O que ele quis mostrar? O que ele quis me... né? Qual a mensagem que vai chegar até mim? O que me toca nessa mensagem? Eu sempre, todas as mensagens que eu leio dentro da doutrina espírita ou fora dela, qualquer coisa que me chega às mãos, eu sempre paro e penso, primeiro, o que isso aqui vai valer para mim no meu dia a dia, na minha vida, na minha conduta, na minha preparação, e até na preparação daqueles que convivem comigo também, porque se eu estou entendendo a lição, se eu estou entendendo, compreendendo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar e qual conduta seguir, é igual você falou, eu não preciso de compêndio, eu não preciso disso. Mas eu com o meu exemplo, eu estou mostrando para outros que é assim que se faz. Ou não será melhor fazer dessa forma? Isso eu aprendi com você, a repensar as nossas atitudes, os nossos atos, e a fazer aos outros também refletirem. Não seria melhor pensar dessa outra forma? Então, quando fala João Batista, né, um ser que se preparou
para que desempenhar a sua função dentro do convívio com Jesus, eu só me traz consciência daquilo que eu já aprendi, daquilo que eu quero na minha vida, consciência daquilo que eu quero para os meus, para os que me cercam, para os que são mais gratos a mim. E eu acho que através do meu exemplo, eu tenho certeza, não acho não, eu tenho certeza que através do meu exemplo é que isso vai acontecer. Não adianta que a gente não muda ninguém, nós mudamos a nós mesmos. E, às vezes, o silêncio, o calar, o ficar quietinho, o não responder, isso tudo ele ensina para a gente, porque são condutas. Não adianta eu ficar querendo mudar a cabeça de ninguém, que eu não vou fazer isso, não consigo. Pois nem a minha eu estou conseguindo ainda formatar direitinho. Então, é isso. O que me traz muito, muito sério, muito assim, dentro do meu coração é consciência. Use a sua consciência que as coisas começam a dar certo. Marisa, desculpa, você está ouvindo? Pode falar. Eu quero te ouvir. Mas, em realidade, João Batista é bastante moderno hoje. Porque se ele comia gafanhotos, hoje está realmente sendo usado também como alternativa de comida. Ok? A gente brincadeira agora pensar nisso, mas ele realmente era muito moderno, porque o que ele faz, o que ele fez naquela época como precursor, puxa vida, ele foi o primo mais velho, 6 meses de diferença eles tinham, e ele chegou para mostrar o caminho, como seria o caminho com Jesus, e depois discretamente desaparecer como é que eu vou dizer, desaparecer da tela para deixar Jesus se tornar mais conhecido e grande. Realmente, ele devia ser uma pessoa muito especial, e eu sou fãzoca dele, sim, eu gosto muito dele, gosto da história dele também. E se penso, como a Soni falou antes, ou como o Eduardo também falou, ele chama a atenção da gente. E ele, de certa maneira, eu acho que para o povo na época, ele também foi um pouco duro, porque ninguém gosta de ser puxado a orelha, ninguém gosta de que você aponte os erros ou alguma coisa assim, ninguém gosta disso, e ele fez, mas ele fez de uma maneira, talvez não agradasse a todo mundo, mas marcou época, ok? Foi importante, ficou registrado. Então, se essas coisas são importantes, comovem as pessoas, eu acho que elas ficam. E por isso que a gente fala dele até hoje também, tá? E mudar não é fácil para ninguém. Começar a mudar de dentro não é fácil para ninguém. Eu acho que isso não é uma vida só que a gente precisa muitas, muitas e muita paciência. Por isso eu sempre digo, eu fico contente que Deus não tem pressa, porque se ele tivesse pressa comigo seria muito difícil. Eu teria muita dificuldade com isso. É só isso. Pois é, pessoal. Eu queria ouvir mais, mas o tempo está caminhando. João Batista é uma figura extraordinária. Sugiro vocês que leiam Boa Nova, Humberto de Campos, Chico. Tem um texto intitulado O Precursor. Humberto de Campos tem mais dois textos que ele fala claramente sobre João Batista além desse livro. E sugere, inclusive, que João Batista é a encarnação de Allan Kardec. E se não, o espiritismo, para alguns, é tutelado pelo precursor. Jesus comanda, o precursor administra. Isso são teorias. O que importa para nós é que o espiritismo, ele dialoga com essa ideia de colocar as coisas no seu devido lugar. É muito interessante.
Eu cito nas minhas palestras, quando falo de Kardec, que ele é o precursor da felicidade celestial. Estou citando, na verdade, uma mensagem que foi publicada, está no livro Obras Póstumas. Erasto fala sobre o tema. Na época de Kardec, nós vamos encontrar algumas páginas que falam que o precursor estava encarnado. Tem uma mensagem de João Evangelista, está na Revista Espírita. Kardec publica. Quem estava encarnado? Se eu for levar sob o ponto de vista da individualidade, Kardec estava encarnado, é o precursor. Ah, mas são muitos precursores. Não importa para nós, porque você discutir sexo dos anjos, isso não vai nos fazer melhor ou pior. Mas sobre o ponto de vista da proposta, e quando somos chamados para frequentar essa equipe do Espírito de Verdade, pois estamos divulgando a mensagem. Divulgando a mensagem no sentido de colocar na mesa para que as pessoas se deparem com o alimento. Não sob o ponto de vista, como foi bem frisado, que estamos doutrinando a outrem. Aliás, a Casa de Kardec tem uma tarefa que motiva as nossas ações, que é divulgar a doutrina espírita. Nós temos uma plataforma de estudos e colaboradores que estão sugerindo que as pessoas bebam na fonte e estudem com os autores abalizados. Nós só somos publicitários. Nós só somos repórteres que damos notícias e que podemos dar alguns detalhes no noticiário, a reportagem. Mas as pessoas é que precisam. Quando elas levantam o dedo e falam que precisam buscar na fonte. Porque você não dialoga espiritismo com quem não está interessado. E, aliás, vale recordar que o espiritismo não tem nenhum interesse com a multiplicidade midiática, números, espetáculos. Quem quiser comprovar, eu vou dar uma dica de um texto. Está no livro Boa Nova também. O diálogo de Zebedeu com Jesus. Zebedeu empolgado porque os filhos se tornaram discípulos. Aí ele fala: Senhor, vamos investir, outdoor, internet, Jesus. Aí Jesus falou assim: ó, Zebedeu, com uma linguagem bem popular, esvaziada e vulgar, do Carlos Alberto. Ô, Zebedeu, menos, empolga não. Porque o que nos importa é a qualidade. O que vale para nós é o intercâmbio do coração. E, aliás, Jesus, em quantos textos, quantas falas ele diz que ele veio para os que sofrem e que pedem a sua presença? Ele respeita. E vai uma dica que a vida de João Batista também nos oferece como dica. Sabe qual? João Batista bateu de frente com o sistema. E, naturalmente, a sua tarefa e a envergadura moral dava para ele essas condições. Mas ele aumentou a dose. Ele desencarnou degolado. Na bandeja, naquele cenário de Herodes, Herodíades, Salomé, aquele contexto muito similar com o contexto do rei Acabe e Jezabel. Alguns falam que Herodes é até o próprio Acabe, eu não vejo sentido. Mas as histórias são muito parecidas. Certa feita, uma pessoa, dessas que gostam de fazer as perguntinhas queima-roupa, Chico, Emmanuel está por aí. Você tem condição de perguntar para Emmanuel por que Jesus chorou quando ficou sabendo que João Batista... Aí lá vai o Chico, né? Emmanuel, o povo está querendo saber. Aí, naturalmente, o Emmanuel pega o contexto, ele vai atender o contexto e o povo pega no pé da letra e sai espalhando isso para todo lado. Porque ele estava respondendo o indagador, mas Emmanuel não responde também soltando frases a esmos. Ele, olha, essa frase vai ser publicada
e o grupo Iluminação, iluminando, né? Iluminação lá do canal Gênesis, lá da FEAC. No dia 10/10/2020, vou estar... Não teve isso não. Casalberto que está inventando. Mas o assunto chegou para nós, olha que beleza. O Emmanuel disse, porque ele exagerou na justiça. Então, percebamos, João era o maior. Dos nascidos de mulher era o maior. Mas no reino do céu, João era o menor. Foi Jesus quem disse. Do que ele está se referindo? Justiça e amor. Para aproximar do reino, pelos planos da justiça, da ciência, da harmonia, da sabedoria. Mas para entrar no reino, é com amor. Então, no reino, ou seja, nos patamares sublimados, não basta ter só justiça, filosofia e ciência. O que garante é o amor. Por isso que João no reino dos céus é o menor. Captaram? Então, entre justiça e amor, ama. Aí eu vou brincar com Cícero, Marco Túlio Cícero, o grande estoico, maior orador romano da história da República. Cícero afirmava: antes de amar o amigo, ame a justiça. Pois amando a justiça e agindo com justiça, você estará amando o seu amigo. Com amor à justiça, jamais há concessão à imperfeição. Você será justo. Permanentemente justo por amor. Uma professora de filosofia dá um exemplo e eu gosto muito. Ela diz assim: imagine o diretor da escola ligar para um pai dizendo que o filho brigou na escola. Se ele estiver sintonizado com Marco Túlio Cícero, o pai vai para a escola, vai se deparar com o filho e com o outro amiguinho que brigaram e vai apurar a verdade. Se o filho estiver com a razão, ele vai aproveitar para dizer para o filho, trazer um ensinamento. E se for favorável, que ele dê um bom conselho para o outro garoto. Mas ele não vai entrar no circuito como pai. Ele entra no balaio como um juiz neutro, compromissado com a verdade e com bondade no coração. E aí, para terminar, eu vou dizer: quem sou eu? Mas reflito, talvez por já ter passado essa senda da magistratura em outras vidas. E posso ter me complicado nessa área. Eu gosto da frase que diz: um juiz não é apenas, eu não vou falar simples, porque a responsabilidade é grande. Ele não é apenas um julgador, um avaliador. Um juiz é um educador. Porque ele vai ter que definir a sentença, ele vai assinar. Mas ele vai assinar com excesso de justiça ou usando a circunstância para favorecer a educação e o acolhimento, por exemplo, ao réu. Aproveitando aquele momento para apontar os horizontes da educação, da reeducação, da sublimação, da libertação. João Batista tem muito que nos dizer. E nós, felizes, nos encontramos nesse momento em que o Iluminação, o Evangelho da Razão, abre os portais para que a verdade seja por nós discutida, assimilada, dentro das nossas possibilidades, em contato com os benfeitores da vida maior que nos afiançam esse momento, que trazem para nós recursos curadores, revitalizadores. Amigos, nós só temos que agradecer. E que João Batista, que
o Espiritismo, os seus representantes, possam estar próximos de nós, sugerindo que nós sejamos pessoas melhores. Quanto mais dentro, mais fora. Vamos mergulhar dentro do coração e fazer de cada ação um corolário de bênçãos, de redenção, nessa mensagem viva do coração. Agradecemos a presença de todos e assim nós vamos nos despedir, como fazemos sempre, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo sempre. É necessário que a gente reflita sobre esses aspectos. João Batista, ele se ungia de práticas que hoje o Espiritismo traduz como práticas da caridade, que é escudo protetor. Então agora a gente entra já no território do João Batista, que está dentro do nosso coração. Olha, a questão do João Batista interno é a mesma questão dos diálogos internos que nós possuímos.